Fala, São José dos Campos. Pois é, boa noite a todas, a todos e a todes. Eu quero primeiramente agradecer a Maja, que me fez esse convite lindo, né? Que eu agradeço muito por estar aqui com vocês hoje para a gente começar a falar um pouquinho de política pública, que vai ser o assunto da noite, não é isso? Maja, um beijo, muito obrigada. Me honra muito estar com você. Aproveito para mandar um beijo a cada mulher do GT Mulheres da Cultura, com todas essas mulheres tão diversas, tão poderosas, que eu tenho conhecido a arte, conhecido pessoalmente muitas delas, e que eu também tenho muita alegria de estar nesse grupo. Muito obrigada, esse grupo tem me ensinado muito. E quero aproveitar e mandar um beijo para a Andréia Barros e Cláudio Mendel, né, que cuidam desse espaço cultural. E cada espaço cultural da cidade é um lugar de reverência. Então, meu beijo, meu abraço para vocês e a minha reverência. A Marja me convidou para falar, dentre muitos motivos, porque eu sou uma pesquisadora, uma estudiosa da área da cultura desde 95, né, de muitos anos, e agora eu estou aqui em Salamanca fazendo um estudo na Espanha de pós-doutorado que tem como objetivo, né, entender como que as políticas públicas influenciam o crescimento e desenvolvimento dos mercados. Pode parecer complicado, mas não é. E eu acho que o assunto é muito importante talvez para, vamos dizer assim, estimular os debates da noite. Esse é um assunto que não é estudado. Ninguém quer saber, ou a ciência ainda não estudou como que as políticas públicas influenciam o crescimento e o desenvolvimento dos mercados. Isto é, os mercados que são potentes, que são grandes, qual a influência que tem das políticas públicas? Como é que eles chegaram lá? E é muito fácil a gente entender por que elas não estudam isso. Porque os nossos governos, há anos, não só no Brasil, mas no mundo todo, têm sido regidos por políticas neoliberais, cada dia mais, né? Um avanço do neoliberalismo. E o neoliberalismo, dentre todas as mazelas, né, ele parte de um princípio de que os mercados, né, de que essa mão invisível do mercado, que Adam Smith fala, né, que ele se cria, se regula, que ele funciona sozinho, ele invisibiliza, né, torna invisível o agente chamado governo. E quando ele invisibiliza governo, ele invisibiliza pessoas, diferenças, né? Porque o governo é quem? O governo somos nós. O governo é formado de grupos que o constituem, que são completamente diferentes. Então, assim, o neoliberalismo, ele quer entender o mercado com o objetivo de instrumentalizar o mercado, isto é, de tudo ter uma função para quê? Para o lucro, para a eficiência, que é muito a ideia da economia criativa, que tem crescido nos últimos anos no Brasil, né? Em toda a América Latina e mesmo na Europa, enfim. Então, essa noite, o meu convite é pensar nessas políticas públicas como sendo o quê? Ações que estão na sociedade, né? Ou que são problemas sociais que eles são tão importantes de serem resolvidos, de serem pensados, de serem questionados, que eles saem do âmbito coletivo, exclusivamente social, e vão para esse âmbito do governo ou dos governos, que é um âmbito que vai regulamentar, que vai tornar possível avanços ou segurar ou atrasar. A função da política, quando a gente fala política pública, não fazer política é fazer. Tem uma consequência, impacta em algum setor. Alguém ganha, alguém perde. E aí a Maja faz algumas perguntas muito interessantes, né? No chamado, na propaganda, na chamada mesmo lá do Instagram, que ela fala que come, né? De que vive, como que, né? De que se constitui isso? O que é isso? Porque parece tão distante, mas na verdade é tão próximo. As políticas públicas devem ser tudo aquilo que nos constitui, que nós desejamos para transitar de um lugar
para o outro, de um momento vivido para outro, com quais características? E aí a questão, quando a gente pensa em neoliberalismo como pano de fundo, a questão vai ser instrumentalização, que na cultura, na arte, é tudo voltado para a questão econômica. Embora tenha toda a questão, né, toda uma comunicação da importância cultural, da importância de identidade, mas não é, né? Mas a verdade não é essa. E o que que nos prova isso? Por exemplo, os editais que são extremamente excludentes e que a classe cultural começa a tornar isso uma normalidade. É normal. É normal que só 5% do Estado tenha direito a ser aprovado nos projetos do PROAC. É natural que a maioria vá ser reprovada. Então, há até uma desunião entre aqui. Então, acho que a gente deve começar a pensar assim, política pública para quem e para quê? Quais as bases de uma política pública para a cultura? O que nos move para pensar política pública de maneira que ela possa nos unir e não nos separar? E é muito claro, né, que a gente tem agentes do setor cultural que são dominantes, que estão à frente, que sempre são aprovados, que esses estão fazendo, está tudo muito bem para eles. Mas será que está tudo muito bem para todo mundo? Será que as pessoas têm acesso, têm formação? Quer dizer, a gente está dentro de um espaço cultural que luta para viver há quantos anos, né, Cláudia e Andréia? Quantos outros espaços culturais que foram fechados? Quantos teatros? Ah, mas para o artista é importantíssimo ter um espaço cultural. E a gente naturaliza o fechamento de espaços, pequenos espaços privados, que têm diversidade, que têm tanta riqueza, porque a gente acha que a gente foi incompetente. Não, a gente não foi incompetente, é uma lógica que a gente acreditou que é normal, que tem que ser econômico. Então, qual que é a participação do governo aí? Qual que é a participação da sociedade? O que que a gente precisa alterar, ou trabalhar, batalhar, legislar? O que que a gente precisa influenciar, como as empresas, como as grandes organizações influenciam, porque elas influenciam. Né? Então, assim, quando me perguntam o Estado tem que ser grande ou pequeno, é bom grande ou pequeno, eu falo, o Estado grande é bom para um público, ele pequeno é bom para outro. Né? Tem os grandes empresários que querem mesmo Estado pequeno, mas ele quer grande para eles. Então, a gente tem que pensar nisso, assim. O que nós podemos pensar de política pública em termos de união e não de separação? Como construir esse caminho? Né? De que maneira fazer esse raciocínio, esse entendimento a partir de nós? Né? A importância dessa participação política, dessa ação política em cada movimento, em cada edital que se abre, e outros tantos mecanismos de financiamento da cultura. Então, assim, fica aí essa dica, né? Não é exatamente uma dica, ficam perguntas, mas que a ideia é que possa orientar ou estimular aí essa conversa que vocês terão essa noite, mas que a cultura ela tem transitado pelo neoliberalismo, com muita força, sobretudo no estado de São Paulo. A gente vê isso, né? Mas no Brasil, de uma maneira geral. Então, assim, quais os caminhos para uma política pública que vai enriquecer a cultura, enriquecer as artes, enriquecer a maneira de fazer cultura e valorizar tanto seus artistas, os trabalhadores e trabalhadoras da cultura, quanto a sociedade que desfruta ou que deveria e gostaria de desfrutar de cultura. Quais são esses caminhos? Eu sei que, enfim, são muitos, são difíceis, e passar a olhar para eles, eu acho que é o primeiro passo para uma outra construção, que ela virá.
Queridos e queridas, eu desejo uma ótima noite a todos, que o debate, que as conversas sejam ricos e que eu possa, né, em breve, estar trazendo também alguma luz, algum caminho, né, do meu trabalho de pesquisa. O que eu tenho visto nas minhas últimas pesquisas é que os governos têm atuado muito em pegar o que é a arte legítima popular e transitado e levado ao mercado, né? Fazendo elas instrumento de troca, né? Não de troca simbólica, mas de troca financeira, o que torna desigual acesso, enfim. Mas aí já é outro caminho para a gente conversar. Mas acho que ficam essas perguntas. Fica o meu abraço e o desejo de muito sucesso. Contem comigo sempre para a gente enriquecer esse debate. Estamos juntas aí, juntos e juntas. Beijos!